Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite, tudo bem, Larise? Boa noite, Rosângela, tudo jóia? Que bom ter vocês aqui. Então, uma quinta com saúde, né? Esse projeto que eu e a Naraline a gente está desenvolvendo para falar sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre alimentação. E a gente tá, então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre emagrecimento, a gente vai continuar porque a live tinha dado um problema. O projeto vai ficar salvo no YouTube, então no meu canal. Vou salvar essas duas lives que vão ser sobre emagrecimento, então acredito que nessa semana ou na semana que vem já vai estar no canal, já estará no canal, né, do YouTube. Vou esperar a Naraline entrar aqui pra gente começar a conversar. Se você tiver dúvidas ou perguntas, tem aqui um pontinho de interrogação, você pode colocar ali a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente pode responder na live. Além disso, mande esse aviãozinho que tá aqui no lado, para a maior quantidade de pessoas possíveis, para que essas pessoas consigam participar e às vezes mandar uma dúvida também, né? Que a dúvida da pessoa às vezes é a sua própria dúvida e isso também ajuda bastante que a gente consiga desenvolver bem a live e além disso a gente conseguir responder o maior número de dúvidas possíveis. Tá bem? A Naraline já entrou. Dado esses recadinhos iniciais, né? Oi! Olá! Boa noite! Como é que tu tá, meu amor? Eu tô bem, na minha loucura de sempre. Acabei de atender há pouco para dar janta à criança para estar aqui, mas deu tudo certo. Que bom, então tá bem. Bom, Naralina, eu tava falando ali então que é importante que o pessoal saiba, a gente vai tentar colocar essas lives, vai fazer um projeto no YouTube. Peraí, só uma pausa para eu fechar essa porta. Dá Fica licença aí, meu tranquilo. amor. Agora vai. Querido. Quem sabe faz ao vivo, né, Naraline? Uai, é nessa loucura. Mas eu estava escutando você falar antes. A ideia é a gente fazer esse projeto, ficar gravado, colocar no YouTube para que as pessoas possam, né? Porque a gente quer ajudar mesmo, colaborar com as pessoas. Então, esse conteúdo tem que ficar gravado. Se Deus quiser, hoje vai dar tudo certo. Vai sim, não, hoje já preparei, porque aquele dia eu não sei o que aconteceu e aí o negócio caiu, às vezes cai nas lives, eu não sei se é porque denuncia, eu não sei o que acontece, mas não é a primeira vez que caiu, enfim. Bom, Naraline, então assim, acho interessante falar de novo, ele tá entrando mais gente, então já tem perguntas ali e tal. Então, se você tiver dúvida, se você tiver alguma pergunta, sempre deixe nessa pontinho de interrogação que tem aqui do lado. Tem um balãozinho com um pontinho de interrogação. Ali você clica e você deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta, que a gente pode desenvolver esse assunto também aqui. Hoje, novamente, o assunto é sobre emagrecimento, que é um assunto que muita gente gosta de ouvir e precisa, né? Muita gente está realmente doente, está precisando ouvir coisas motivacionais e não só motivacionais, científicas, como eu digo, né? Porque informação de qualidade hoje a gente vê que tem muito pouca na internet. E esse projeto realmente é para que a gente faça isso, para que a gente traga uma maior quantidade de informação e informação de qualidade, né? Porque radicalismo a gente vê bastante gente que não sei se não estuda, mas às vezes não interpreta direito o que estuda, que também acontece, né, Naraline? Muitas vezes se confunde em trazer informação, então a gente vai tentar trazer uma informação de qualidade, simples, fácil, de fácil acesso, como eu sempre falo. Eu não falo mediquês, nem a Naraline fala mediquês, né? Como eu digo, né? A gente não fala, a gente fala simples, fácil, prático. Acho que é por isso que tanta gente gosta da gente, né, Naraline? Porque a gente fala... E é esse feedback mesmo que eu recebo. E esses dias eu atendi uma paciente sua, você nem tá sabendo disso. Eu não te falei isso ainda. Eu sei que ela me disse, ela agora não pede para me lembrar esse nome, que agora vai ser um pouco difícil, mas ela falou comigo de você e que ela te encontrou exatamente por conta disso, porque a informação é muito clara.
que a consulta é muito boa, que não é uma consulta de 20 minutos, que é um negócio que dura tempo, que pesquisa tudo. Eu falei, gente, que maravilha, né? É tão bom a gente saber disso, porque é isso que eu falo às vezes com... O paciente às vezes chega na frente da gente, né, e fala, eu quero tanto emagrecer 20 quilos. E às vezes as tentativas todas, durante todo o tempo de tentativa, que tem gente que briga com a balança a vida inteira, é sempre naquele negócio protocolado. Você tem que fechar a boca, toma essa dieta aqui, faz, entendeu? Corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, faz atividade física o máximo que você puder e volta. E a gente sabe que não é assim, é algo muito detalhado, são muitas perguntas, a gente tem que pesquisar o histórico dessa pessoa, né? Desde a infância, como foi, e desde o que a gente falou na outra live que você falou que foi espetacular, onde começou, qual foi o gatilho, por que começou. Então aí a gente vai traçando exatamente a vida da pessoa toda e a gente consegue ajudar. Não é receita de bolo, né? É estratégico, é de cada um, é individual. E assim, eu acho que é isso. A gente está aqui sempre falando informação sem essa complicação toda. A gente quer falar da forma que todos entendam, que seja simples, né, de entendimento. Exatamente isso. Eu acho que isso é o mais importante, né? E como eu falei, até hoje eu falei ali nos meus stories, né? A questão do tempo da consulta, muitas vezes o médico ele tem que atender rápido porque ele tem mais pacientes, enfim, e às vezes ele não aborda as coisas como devem ser abordadas, como eu digo, né? Na questão do emagrecimento, eu acho, Naraline, que além da gente falar com o paciente sobre tudo, como começou, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Para quem está aqui agora e se interessa por emagrecimento, por melhora da qualidade de vida, pense sempre quando que você começou a ganhar peso. Isso é muito importante. Qual foi o momento da sua vida? Ou se você sempre foi uma criança obesa, um adolescente obeso, pense nisso. Como é que foi na faculdade? Como é que foi começar a lidar com estresse? Como é que foi na adolescência lidar com estresse? Porque a adolescência é uma fase extremamente difícil, né? De muitos conflitos, de muitas dúvidas. A gente está saindo da infância para a gente se tornar adulto. E aquele período é um período de muito conflito também, apesar do estirão da adolescência, que a maioria tem, que acaba perdendo peso, ficando desengonçado, mas muitas pessoas acabam ali também trazendo muitas ansiedades, muitas angústias, né, em relação à sua vida futura, ou então depois na faculdade, na própria trabalho, se você não fez faculdade, se você fez um curso técnico, foi trabalhar, ou se você foi trabalhar porque precisou por necessidade, se essa relação com o seu estresse, com as suas angústias, com a chegada dos filhos, com a presença do marido, tudo isso é muito importante para que você entenda e comece a perceber quando é que começaram os gatilhos relacionados ao aumento do peso. E quantos pesos, quantos quilos foram nesse período. Se teve algum ano, se teve algum momento, né? Hoje atendi uma moça aqui que ela tá com sobrepeso e ela me disse assim, eu perguntei, tu foste sempre obesa? E ela me disse assim, não, doutora, eu comecei a engordar, eu pesava 65 quilos e hoje ela tem 80. E ela me disse assim, eu comecei a engordar há 5 anos. E aí eu falei assim, mas o que aconteceu há 5 anos? E aí ela pegou e disse, não sei. E eu falei, não, tu sabe sim, tu vai me falar. Aconteceu alguma coisa há 5 anos. E ela me disse assim, foi quando eu comecei a ter mais coisas no trabalho, eu comecei com mais responsabilidades e eu não conseguia mais comer. E eu comia o que tinha. Então, nessa percepção de entendimento, muitas vezes que é difícil, que as pessoas têm dificuldade em perceber, muitas vezes não é fácil. Por quê? Porque às vezes nem parou para pensar. E a partir dali ela não comia mais direito, ela comia o que tinha, ela comia produtos que não eram bons, ela pegava o que podia, porque ela estava sempre na correria, né? E aí ela começou a engordar, e aí depois ela teve mais um episódio traumático, que foi muito ruim, que foi um luto que ela teve, de uma perda, e aí piorou mais ainda, porque ela já vinha comendo mal, ela teve uma perda, o cérebro já estava todo atrapalhado, com esse monte de comida ruim, sem bons nutrientes, sem boas vitaminas, sem bons minerais. Então ela estava com o cérebro completamente atrapalhado. E aí o que aconteceu? Ela piorou mais ainda. Ela entrou em depressão, foi para o psiquiatra encheu ela de remédio.
Então, assim, é um ciclo que não acaba. É um ciclo que não tem fim. Se você não colocar como base, como principal, começar a entender tudo o que aconteceu, olha que coisa! Em 3 horas eu consegui entender todo o ciclo e entender que realmente a gente precisa tratar outras coisas que não é a questão do emagrecimento. Eu acho que, Naraline, a coisa mais importante que eu falo para os pacientes é assim, ó, você não vai emagrecer, você não irá emagrecer para ficar saudável. Você irá ficar saudável para Perfeito. emagrecer. Perfeito. Isso é o mais É isso aí. importante. Eu até mostrei nos meus stories hoje também o caso de uma paciente que ela veio para emagrecer, ela já fez bariátrica 9 anos atrás. E ela começou a ganhar peso de novo, porque ela teve gestação depois da bariátrica, e aí a gestação foi o gatilho que precisava, ganhou muito peso, e depois com a rotina de filho, nananana. E aí ela veio para mim para tentar mudar o estilo de vida e tal. Só que ela veio com um pensamento emagrecer. E aí quando você vai fazendo as perguntas, sabe, é um monte de coisa. É um sono que é péssimo, sabe? É uma compulsão alimentar, é ansiedade, o intestino que não funciona bem. Então, quando você olha para a pessoa, ela está uma pessoa inflamada, completamente sobrecarregada. O corpo não vai deixar com que ela emagreça. Gente, o corpo é muito inteligente. Ele jamais vai forçar você a emagrecer se você está doente, tem deficiência nutricional, tem deficiência de vitaminas e minerais. Ele fala assim, peraí, minha filha, emagrecer para mim é muito difícil. Eu vou ter que eliminar uma coisa que está aqui guardada. Peraí que você está me pedindo demais. Está deficiente para tudo qualquer lado, eu não tenho como mandar energia. Tenho até falado muito isso no meu Instagram esses dias, que às vezes quando a gente fala de energia, as pessoas confundem, né? Elas pensam que energia é comer carboidrato, energia é comer pão, energia é comer macarrão e batata doce, babá. E quando a gente fala em energia, eu estou falando da produção, você conseguir receber o alimento e transformar de fato aquilo em energia. Se a sua célula, será que está fazendo isso? Ou ela está completamente sobrecarregada porque você não dá as vitaminas e minerais? O estresse oxidativo é muito grande, as toxinas, o tempo todo você com presença de toxina, com alimentação ruim, com estilo de vida ruim, com fumo, com álcool, enfim, com uma série de coisas. Então, na verdade, emagrecer não é algo assim que você pega a dieta e vamos emagrecer. A gente tem uma questão muito maior do que isso, que é entender o que você já impactou seu corpo até hoje. Qual é o impacto que você tem sobre as suas células, sobre a sua microbiota intestinal, sobre o seu sistema hormonal? Qual é a carga que você está dando de estresse oxidativo para esse corpo? Aí sim a gente começa a tratar o emagrecimento. Então essa paciente, ela está comigo há 4 meses e na primeira consulta que ela queria emagrecer, ela falou comigo, eu quero emagrecer, mas eu falei com ela assim, depois ela ter me contado tudo, eu falei com ela assim, olha, mas a gente vai traçar o seu protocolo, mas eu tenho que ser sincera para você, essa dieta não é para você emagrecer. Eu não vou mentir para você. Você pode até emagrecer, mas ela não é um protocolo para emagrecer. O que eu preciso agora é nutrir você. Depois que eu tiver certeza, no próximo mês, quando a gente se encontrar, e que você me disser que está dormindo melhor, que não está acordando várias vezes para fazer xixi, que está acordando disposta, que não está rotando, que não está com gases, que não está caindo energia depois do almoço. Quando você relatar um monte de coisa para mim, que deu a entender para mim que está indo o processo, aí a gente avança. E aí, de fato, nós vamos fazer um protocolo para emagrecimento. Mas a gente não pode, por isso que muita gente, Gabi, desiste. Porque se você entra com uma dieta de restrição, você só pode comer isso, você só... Não. E aí você começa a botar a pessoa fazendo jejum desde o primeiro momento, e vamos fazer jejum de não sei quantas horas, e vamos fazer... Dependendo do estresse oxidativo que essa pessoa tá, você afunda a pessoa, porque essa pessoa tá desnutrida. Ela não tem qualidade nutricional para dar conta do que você está fazendo com ela. Então, o primeiro passo é, de fato, ter certeza que essa pessoa está, assim, coberta de antioxidantes, de bioativos, de nutrientes e que ela está conseguindo absorver. Aí a gente avança para esse processo de emagrecimento. Exatamente isso. E eu acho que a coisa talvez mais importante, né, é entender que ninguém faz uma bariátrica achando que vai curar coisas que só com a bariátrica poderão ser curadas, né? Porque, como eu falo sempre, ninguém chegou num peso, ainda mais num sobrepeso ou numa obesidade, que é um critério para fazer a cirurgia bariátrica, comendo arroz com feijão todos os dias. Ninguém chegou assim. Ninguém chegou
uma obesidade grau 2, grau 3, ninguém chegou hipertenso, ninguém chegou a ser diabético, ninguém chegou a ter uma doença mais grave, uma doença cardiovascular, enfim. Ninguém chega nesse ponto comendo legumes, comendo verduras, comendo carne, comendo fígado, comendo fruta. Ninguém, até fruta a gente sabe o grau que a frutose traz, né? Porque a gente sabe que hoje a frutose é uma das principais causas de esteatose hepática. Mas tudo em equilíbrio, né? Então, comer uma fruta ou duas por dia não faz ninguém ficar obeso. Comer comida de verdade não faz ninguém ficar obeso. O problema todo tá no que a gente começou a fazer, principalmente nos últimos 40, 50 anos, né? Que foi o aumento da ingestão de açúcar em todos os alimentos. E as pessoas se enganam muito, né? Porque elas olham aquele alimento e elas dizem assim: ah, olha só, é diet, que legal, né? Mas é doce. E aí você acha que o doce que tá ali vem da onde? Ai, é light, ai, não tem gordura. Pois é. E você acha que para ser conservante, o que eles estão colocando de conservante? Que não tem açúcar, que não tem gordura. Então, assim, muitas vezes, o que acontece? As pessoas ficam se enganando, ficam realmente se iludindo, as pessoas ficam se ludibriando, né? Que é o que acontece muitas vezes com os pacientes que não entendem o processo, que não percebem a necessidade de mudança, porque eles realmente estão viciados. No inglês, a gente tem um termo, né, que é o vício pelo açúcar, que é o sugar addiction, sugar addict, que eles chamam, né? Que é a adição pelo açúcar. E eles consideram o açúcar um vício. Hoje eu estava pensando sobre isso, né? Porque a gente queria falar sobre adição, sobre vício, sobre compulsão alimentar, que eu acho que é um assunto muito interessante, que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? O que é compulsão, o que é adição, o que é vício. E eu estava realmente pensando sobre isso, eu estava lendo sobre uma psiquiatra que ela fala exatamente sobre isso. As pessoas não dão a devida importância, algumas já dão, para o álcool, né? E se a gente pensar, todo o álcool vem da onde? Da cana-de-açúcar. E a gente considera o álcool um vício. Então, a pessoa que bebe todos os dias, ela realmente é uma alcoolista, uma etilista, como a gente chama, né? E por que a gente não considera a cana do açúcar, que é o açúcar que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, alguns outros países a gente tem da beterraba, a gente tem de outros tipos de açúcar, mas aqui a gente considera sobre isso. Então, por que não considerar um vício também? Por que o açúcar que vai ser feito, o álcool, a gente considera vício? Por que o açúcar branco de mesa, que também vem da mesma cana, a gente não considera vício? Então, pensem, esse é o primeiro ponto para a gente discutir. O segundo ponto, as pessoas, elas não comem, elas não são viciadas no açúcar em si, ou na farinha em si, que é o açúcar salgado. Ninguém pega um pacote de farinha de trigo e come de colher. Eu nunca vi, pelo menos, não sei se tu já viu, Naraline, mas eu nunca vi alguém comendo farinha de trigo de colher e nem açúcar de colher. É muito difícil uma pessoa comer do açucareiro o açúcar. Eu nunca vi, pelo menos. Mas as pessoas são extremamente viciadas na combinação de açúcar e gordura, que não existem na natureza. Acho que isso é o mais importante. A gente não tem essa combinação na natureza. Então, o que acontece? As pessoas são viciadas em batata frita, em sorvete, em Nutella, leite condensado, né? Então, esses são os vícios nas pizzas, né? O que mais tem numa pizza? Farinha e gordura. Então, a gente tem isso. E aí, quando a pessoa vai fazer low carb, ou quando ela vai fazer realmente uma estratégia alimentar que vá fazer algumas restrições, o que ela faz? Ela cai nas receitinhas. E as receitinhas fazem o quê? Juntam Só açúcar vão trocar, só vão trocar. e gordura de outras formas. E a pessoa não sai do vício. Ela não consegue sair do vício. É muito difícil sair do vício se você trocou o vício de X de Y para A para B. É a mesma coisa. A diferença é que tá que uma é de um jeito e outra é do outro, mas a combinação viciante é a mesma. Então,
O que a gente tem que entender? Que comida de verdade não vem com essa combinação. Que é o que a gente está falando desde a outra live, que a gente vai continuar falando sempre. O que a gente precisa entender é que as pessoas precisam se conscientizar, primeiro, para a gente largar o vício de que a gente é viciado. Se a gente não colocar isso e admitir isso, a gente vai continuar fazendo. Tu concorda comigo, Naraline? Concordo. E além de concordar com esse aspecto todo que você falou, falando ainda sobre vício e compulsão, tem pessoas que estão num grau muito mais avançado e ainda não conseguiram perceber isso. Existem pessoas, sim, que têm polimorfismos que levam a vício. Isso a gente já sabe, isso já tem estudos mostrando. Pessoas, para ficar mais claro, existem pessoas que já nascem com uma tendência maior a vício. Quando a gente está falando de vício, é como você já disse, não é só vício do álcool, não é só vício de cigarro, é vício de tudo aquilo que causa essa dependência, e o açúcar é um deles, tá? Quando a gente fala em açúcar nível processado, igual a gente está falando. A gente também tem uma questão que eu acho importante a gente pontuar quando a gente pensa em vício e compulsão, que é essa nossa atualidade de não se respeitar mais o ciclo circadiano, e as pessoas passam a não respeitar os momentos, os horários ideais para a alimentação, de picos de enzimas digestivas, os horários dos hormônios. Então, as pessoas o que era para estar acontecendo é ir dormir, o dia caiu, a noite chegou, é começar a entrar nesse estágio mais calmo para você ter toda a produção de hormônio do sono, dormir, durante o sono fazer o detox, síntese hormonal e tudo mais. Como isso não tem acontecido, as pessoas elas estão numa agitação como se o dia estivesse começando, a gente já sabe que essas pessoas no outro dia vão ter um desequilíbrio hormonal muito grande. Esse desequilíbrio hormonal também favorece a procura de alimentos industrializados e de alimentos que são sempre carboidratos, na grande maioria das vezes refinados, porque ninguém vai procurar na hora de uma queda brusca de serotonina e dopamina, de um aumento de cortisol, na hora que tem todo esse desequilíbrio hormonal no outro dia, ninguém vai procurar batata doce e frango, né? Vai procurar um produto industrializado, hiperpalatável, para gerar aquela sensação muito boa naquele momento. E muita gente fala, nossa, mas por que é tão bom então? Porque, gente, de fato, é o que a doutora falou, é hiperpalatável. Essa combinação que a indústria alimentícia descobriu, que se unir gordura e açúcar na mesma coisa, e se ainda botar sódio, fica mais perfeito ainda. E se ainda botar um realçador de sabor, aí já era, você não come o pacote inteiro. Então, quando a indústria descobriu isso, aí ficou tudo maravilhoso, porque tudo que está na prateleira do mercado, basicamente quase tudo, não vou falar tudo, porque tem os minimamente processados, mas quase tudo você vai encontrar essa combinação, você vai encontrar um glutamato monossódico, você vai encontrar um outro realçador de sabor, você vai encontrar a gordura e vai encontrar o açúcar, porque é para você abrir o pacote e comer ele inteiro. Se a sua consciência pesar e você não comer inteiro, você vai guardar, mas daqui a pouco você vai lá buscar de novo. Porque você não somente ativou uma área do seu cérebro ali que gerou esse prazer momentâneo que dura muito pouco, como você também aguçou papilas gustativas, porque o realçador de sabor ele iguala a sua língua, você sente o mesmo sabor do início ao fim, então é algo assim muito bom. Não é igual você comer o doce de leite da sua avó que dá gastura, não dá para continuar comendo, não. O produto industrializado não faz isso. Você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Então você passa a ser uma pessoa viciada, e aí você imagine você vindo de um dia, eu falo que é uma bola de neve, porque você imagine você não tendo a sua célula está sobrecarregada, você não está conseguindo transformar nada em energia, você não come nutrientes nenhum, você não tem como dar suporte para essa célula, aí você fica cansada, exausta, você vai trabalhar, mau humor, uma mudança de humor, porque você já dormiu mal, e aí você está com aquele monte de mudança hormonal, aí chegou a noite. Poxa vida, tudo que eu não quero é para cozinha, gente. Cozinhar, Deus me livre e guarde. Comer carne agora com arroz e feijão. Não, vamos pedir um negócio. É o cérebro pedindo, é um vício que você acaba comendo para satisfazer, para se mimar. Aquilo vai gerar um prazer momentâneo. Então, a compulsão vivida hoje, sabe, não é esse vício que a gente está falando de polimorfismo. Poucas pessoas têm isso. Sabe? Se a gente for analisar num contexto geral. O que a gente está falando é uma indústria alimentícia que favoreceu isso, mas todos os gatilhos externos e aquela historinha assim, come porque você não sabe se vai morrer amanhã.
seja feliz. Né? Esse negócio de dieta, bobeira, isso daí, bobeira, palhaçada. Só que assim, é o que a gente já sabe. A gente está falando de emagrecimento, de compulsão de vício, mas a gente quer relacionar isso tudo com qualidade de vida. Eu falo porque a minha avó toma, ao todo, ela deve estar tomando aí hoje uns 15 medicações diferentes. Uma atrapalha a outra, entra em conflito com a outra, e daqui a pouco tem que trocar a medicação, porque aquela já está atrapalhando a outra, porque a pressão alterou. Gente, eu não quero isso para mim. Sabe? Pode ser que eu chegue daqui a pouco e tenha que tomar, que me aconteça alguma coisa, pode, porque a gente não tá livre de nada, tá? Mas o que eu puder fazer para manter esse manejo disso tudo, sabe? Que é eu dominar a situação e não a comida me dominar, os momentos me dominarem. É isso que a gente está falando, sabe? Então, assim, eu acho que existe todo esse contexto. E o grande problema, na minha opinião, tem sido desde a primeira infância. Porque os pais, principalmente esses pais dessa nossa geração agora, é assim, a criança vai ficar quieta, é pacote de biscoito, é Nutella, o que você quer para ficar quieta? Porque eu tenho um monte de coisa para fazer, ficar no Instagram, não, tem um monte de coisa para fazer. Aí você vai lá e influencia isso tudo, criança não tem hora para dormir, criança não tem... E isso tá virando uma bola de neve, os pais acompanham isso tudo, porque é tudo muito prazeroso, é tudo muito... E tá todo mundo perdido nessa daí, você concorda comigo? E aí é culpa da ansiedade. Aí vão procurar exatamente o psiquiatra que vai tacar aquele monte de medicação, ou vão procurar um médico de outra especialidade que vai colocar um monte de medicação para ansiedade, vai entrar com Ozempic, com Saxenda para resolver o problema, né? Mais as medicações para ansiedade e não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa vai ficar cada vez mais doente. Ela não tratou a causa do problema. Ela vai continuar dormindo mal, com intestino ruim, vai continuar comendo porcaria. E aí? Na verdade, são as mentiras que as pessoas querem ouvir, né, Naraline? Eu acho que isso é muito interessante, assim, porque muitas vezes o que a gente percebe? O médico que não tem a visão, não vou dizer só integrativa, eu digo a visão alimentar também, que muitas vezes falta, né? É o básico. Eu não estou nem falando de toda a medicina integrativa que a gente estuda, que a gente sabe, de interconectar sistemas, interconectar órgãos, enfim. Mas a questão da própria alimentação, de orientar o paciente, né? Então, a questão, por exemplo, que tu estava falando da tua avó, né? Não é um especialista só que passa 15 remédios, né? É o especialista que passa o remédio para pressão, o remédio para diabetes. Aí, o que aconteceu? Ela começou a ficar um pouco mais dispéptica, porque realmente a alimentação tá um horror. E aí ela toma mais um omeprazol só para dar uma equilibrada. Mas aí ela começou com a diminuição da B12, porque já começou a ter menos ácido. Ela já tem menos ácido, então ela já toma menos água. E aí ela já tem o cérebro um pouco mais debilitado, e aí começa com algum sintoma de insônia, e aí ela tá tomando Rivotril, mas aí ela começou com uma dor crônica, porque realmente tem uma dor no joelho, e aí agora ela tá tomando um antidepressivo para ela poder dormir de noite, talvez diminuir um pouco a dor, mas aí o antidepressivo fez com que piorasse as dores, porque ela tá tomando menos água, e aí ela tomou um anti-inflamatório junto, e aí começou a ter uma osteoporose, porque realmente ela tá com dificuldade de se alimentar, de absorver, e aí ela já não tem cálcio e magnésio, ela tá tomando Oscal-D com mais não sei o quê, e aí começa. Não é assim, Naraline? Perfeito, é exatamente isso daí, é exatamente isso daí. Assim, ó, se a gente entender todo esse processo, é exatamente isso que acontece. Um vai prejudicando o outro. E sabe o que é o pior? Pior de tudo é que o fígado não dá conta desse monte de coisa. Se vocês entenderem que o fígado se intoxica com remédio e que ele não consegue lidar com tudo isso. E se a gente casar, se a gente casar isso daí que você está falando, da pessoa entender que o fígado é extremamente importante para um processo detox, que ele está sobrecarregado de medicação, e que essa mesma pessoa ainda toma uma garrafa de café, e que essa mesma pessoa toma sucos e mais sucos durante o dia, frutose, e que essa mesma pessoa, final de semana, bebe álcool porque final de semana pode, aí extrapola tudo. Essa pessoa tá só na beira do abismo, pum! E aí, não tem qualidade de vida. E aí, o que acontece? Eu postei sobre café essa semana e eu recebi dezenas de mensagens
das pessoas falando que era um absurdo, que agora o novo vilão era o café. Pessoal, eu não falei mal do café. Eu falei o que a gente tem que pensar quando a gente toma café. Se a gente está discutindo compulsão, se a gente está discutindo vício, o que acontece? Cafeína é um vício, desculpa lhe dizer. Então, assim, você já experimentou ficar 7 dias sem tomar café? Você já experimentou ficar um dia sem tomar café? Ô, Gabi, então deixa eu contar aqui a minha experiência, que eu acho que eu não contei pra você essa experiência. Algumas pessoas que me acompanham sabem, então eu vou contar pra você o que aconteceu. Eu sou apaixonada em café. Quem me acompanha sabe. Quem é o mineiro E do café? pois é. E assim, quando eu mudei meu estilo de vida, né? Passei a ser low carbiana, mudei meu estilo de vida, comer comida de verdade e tal. Acaba que a gente. É difícil você ver uma pessoa que não se apoia no café. Claro. Café passa a ser. Ah, eu aprendi a tomar café sem açúcar. Ele passa a ser tudo em todo momento, é um negócio impressionante, tá? E aí, eu me apaixonei pelo café, lógico, viciei no café. Eu tenho polimorfismo para vício, tá? Então eu tenho uma tendência a vício, isso eu sei, é meu. E aí, minha filha, eu estava completamente viciada em café. Mas enquanto eu estava viciada em café, que eu tomava 3 por dia, tava bom. Mas só que o sempre me aconteceu? Se eu passar por um período de mais preocupação e mais estresse, aí é que eu entrava no café mesmo. Gente, como qualquer coisa que vicia, como comida, como álcool, como cigarro. Eu entrava no café. Então, o que aconteceu uns 2 meses e meio atrás, mais ou menos? Eu estava tomando uma garrafa de café pela manhã, meu marido tomava um tanto, eu tomava o resto todo. Depois do almoço, a gente fazia outra garrafa de café, ele tomava um tanto, eu tomava o resto da garrafa. E quando era tarde, acontecia a mesma coisa. E eu tava me sentindo, sabe aquela pessoa, gente, eu tenho algo errado comigo. Mas só que você não, eu demorei para aceitar que era o café. Exatamente isso, desse monte de mensagem revoltante, eu sabia que era o café. Tinha essa ideia de que era o café, mas começa a colocar desculpa em tudo, né? Não, é o menino que tá me acordando de madrugada, é um monte de preocupação que eu tô. Minha filha, simplesmente eu tive uma crise de enxaqueca absurda, uma dor de cabeça que não passava com medicação nenhuma. Olha, uma coisa louca. Começou a me dar dor no joelho, comecei a ficar com um monte de problema, assim, que começou a vir em efeito cascata dentro de uma semana. Foi uma semana, que foi a minha semana de maior estresse, junto com um excesso muito grande de café. Passei a acordar de madrugada, comecei a ter pesadelo, tudo que você imaginar começou a acontecer. E aí eu parei, refleti, falei, para. E o pessoal E eu tava começando um grupo do meu protocolo Desinflama. E no meu protocolo, não pode tomar café 30 dias. Falei, cara, chegou a hora de eu me desinflamar. Porque eu cheguei a um nível de intoxicação. Eu tô com meu fígado completamente sobrecarregado. E aí eu parei com o café. Fiquei 30 dias sem o café. Gente, eu vou falar pra vocês, não foi fácil. O segundo dia sem o café, eu tive uma dor de cabeça da morte. Porque o vício era muito grande, muito grande. Eu passei uma abstinência horrível de não poder sentir o cheiro do café. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem passa por essa experiência, quem tá viciado no café, quem tá sobrecarregado, não faz ideia do quanto que ele tá fazendo mal. Quando eu retirei o café, com uma semana sem o café, eu era outra pessoa, Gabi. Outra pessoa. Você não tem noção. Eu comecei a render aquilo que eu não estava rendendo, as noites de sono melhoraram. Acabou o problema, acabou. Em vários aspectos, sabe? Então, assim, eu sei disso, sabe? E assim, eu acho muito importante as pessoas saberem, porque é um monte de gente tomando café, achando que não vai acontecer nada. E é o que a gente está falando. Só fígado vai dar conta dessa cafeína. Fora as pessoas que ainda estão tomando a cafeína porque precisam para ter ânimo, para encarar o dia, para fazer atividade física. Tem um monte de gente que é viciado nas cápsulazinhas de cafeína. Fora isso ainda. Exatamente isso. Então, assim, eu acho que a experiência com café, eu também parei o café faz 2 meses, né? Agora eu tô tomando mais os meus chás, enfim, já sou apaixonada. Sempre fui por chá. Minha mãe sempre fez chá e deixou nas garrafas para tomar na geladeira como água, né? Eu fui criada assim, né? E eu parei o café por 2 motivos. O primeiro, que eu vinha estudando muito sobre fungo. Ainda tem esse detalhe ainda que a gente não comentou, ainda tem esse detalhe.
Eu vinha lendo muito sobre fungo. Muito, muito mesmo. E cada coisa que eu encontrava sobre fungo era cafeína, 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 café, 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 café. E eu apavorada, e eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu devo estar tomada de fungo. E eu nem tomava tanto café. A gente começa a ficar enlouquecida. Eu fiquei louca também quando eu comecei a estudar essa questão do fungo no café, no pó de café, gente. Fiquei enlouquecida. E aí eu tomava 2 xícaras de manhã e depois tomava um cafezinho de tarde, mas sempre alguém convidava, vamos sair para tomar um café. Tem um monte de cafeteria aqui em Porto Alegre, né? Porque imagina, a gente está no invernão, né? Então é super bom sair para tomar um cafezinho de tarde, conversar com alguém, bater um papo e tal, quando dava, né? Mas o ponto crucial foi quando eu fui no dentista e o dentista disse assim, teus dentes estão podres por causa do café. Podres que eu digo de amarelo, né? Eu tava sempre com a boca, me incomoda muito. E eu não quero botar aquelas coisas de porcelana, né? Porque aquilo ali é muito bisfenol e tem muita substância tóxica naquelas lentes de contato. Então eu nunca quis. E aí eu falei, não, eu vou parar com o café de uma vez. E aí eu comecei a ler como eu iria parar com o café. E tem um post do Dr. É um podcast do Dr. Mark Hyman, que é o que eu mais amo da medicina integrativa. E ele falava assim: se você parar com café e você não sentir dor de cabeça, é porque o seu intestino está bom. Não está permeável. E aí, Uhum. ai, Jesus Cristo é o Senhor, vamos lá. Força na peruca. Aí, falei, vou parar com café e vai dar certo. E aí eu parei na semana que eu tinha curso do Dr. Arthur. Menina, sábado, domingo, eu tava num sono, que eu não aguentava mais na aula do professor. E deu tudo certo. Não fiquei com dor de cabeça, mas fiquei muito sonolenta. E aí eu me observei e eu falei, eu vou dormir o que o meu corpo tá pedindo para dormir e tá tudo certo. E aí passou, e uma semana foi, a segunda semana foi, a terceira semana foi, e a pele começou a melhorar. Hoje eu recebi um, um relato de uma pessoa que falou exatamente isso. A minha pele limpou depois que eu parei com o café. E a minha pele limpou depois que eu parei com o café. Minha pele tá outra. Eu toco, eu me sinto gostosa agora a pele. Sabe quando tu sente assim a pele gostosa? É bom, Então, né? que eu não senti ela tão gostosa assim. Então, em resumo, eu acho que a gente, como a gente está falando de compulsão, eu acho que isso é muito importante da gente definir realmente o que é uma compulsão e que pode também ser colocado não só para alimentação, porque a gente tem o termo transtorno de compulsão alimentar, mas a gente tem vários tipos de compulsão. Então, tem gente que tem compulsão por jogo, tem gente que tem compulsão por álcool, Uhum. tem compulsão por comprar, tem inúmeras vias de compulsão. Mas o que é a compulsão? Então, para você identificar, anote aí, isso é o mais importante. Quando é que você percebe que você é um compulsivo? Quando você pensa obsessivamente naquilo, no foco da sua compulsão. Então, eu vou dar um exemplo. É aquela pessoa que fica assim, chega 3 da tarde, a pessoa não comeu nada, tipo, não comeu de manhã, não comeu de meio-dia, não fez comeu qualquer coisa e tal, e aí ela começa a pensar. 3 da tarde, que é aquele horário, começa o horário da bruxa, né? Que é às 5 da tarde, é desesperador de fome. E ela começa a pensar assim: eu vou passar no AMPM, eu vou passar no supermercado, eu vou comprar um potezinho de sorvete, eu vou comprar vou comer um X, eu vou fazer uma pizza. E aí tu começa a pensar. Tu fica obsessivamente pensando no foco da tua compulsão, que no caso é a comida. Então a pessoa passa o dia inteiro pensando na comida. Se você faz isso, você tem um grau de compulsão alimentar. Uma coisa é uma pessoa que come de vez em quando mais, e é normal. Isso é normal. Às vezes a gente se passa porque é gostoso, ou porque quer comer, ou enfim. Isso é normal. Tem TPM. Qual é a mulher na TPM, né? Se não tiver bem reguladinha, que não vai, às vezes, ter uma dificuldade maior durante a TPM. Mas a compulsão é diferente. Ela se caracteriza por esse pensamento obsessivo. E uma outra coisa interessante é que, assim, o que é a compulsão alimentar? O que é essa questão forte em relação à alimentação? É comer em um curtíssimo período de tempo. Então, você sentou ali e comeu 3, 4, 5 mil calorias. Que é aquela coisa da pessoa sentar e ela não ter controle sobre aquilo ali. Ela come um pote de sorvete, ela come mais um pão com Nutella, e ela come mais uma batata frita, e ela come mais um pedaço de pizza, e ela come mais um X, e ela toma mais um refrigerante, aquilo ali em meia hora. E isso acontece.
E ela fica procurando coisas para comer. Ela fica desesperada para comer. Então, isso caracteriza compulsão alimentar e isso é uma doença psiquiátrica. As pessoas precisam de ajuda. Isso é o mais importante. Identificar que a pessoa tem compulsão e saber que é necessário ajuda especializada para tratamento disso. Não é feio pedir ajuda e não é feio identificar. E quantas vezes isso traz um sofrimento? Porque quem come dessa forma, come escondido, tem vergonha depois que comeu, pode vir a se tornar uma bulimia, porque muitas vezes a pessoa comeu e aí ela quer vomitar, porque ela fica culpada. Na maioria dos casos acontece, na maioria dos casos. Então ela se torna uma compulsiva, mas aí depois ela se torna uma bulímica, porque ela comeu, aquilo ali nem tem espaço. A pessoa não tem nem espaço, o estômago não tem tanto espaço assim. E aí ela vai lá e provoca o vômito, ela fica com vergonha, ela faz sozinha, ela não faz na frente de ninguém. Ela vai num aniversário ou ela vai numa socialização com amigos, ela não come nada porque ela tá esperando chegar em casa para comer. Né? É aquela pessoa que não come, ai, não vou comer nada. Aí ela chega em casa e ela come tudo que tem em casa. E muitas vezes ela acaba vomitando. Isso acontece, né, Naraline? Qual é a tua experiência com isso? Como é que é a compulsão na visão do nutricionista? Olha, eu tenho alguns casos de pacientes compulsivos mesmo, e que infelizmente a grande maioria ainda não identifica, né? Não reconhece que é compulsivo. É exatamente isso que a doutora está falando. Se você se identificou aqui, você precisa de ajuda mesmo. Você vai precisar de uma ajuda com medicação, sim. Você vai precisar de repente fazer uma terapia. Entender o gatilho, a maioria tem algum trauma e algum gatilho de muito antes, da infância, da adolescência, enfim. Eu tenho um caso de uma paciente que a compulsão dela começou exatamente porque a mãe só falava em dieta. Você vai ser gorda, você vai ser gorda, você não pode ser gorda, você não pode ser gorda, você não pode comer isso, você não vai, não podia, se aniversário fosse, só podia comer. Ela foi ficando uma pessoa que a relação dela com a comida, ela comia escondido. E aí quando ela passou a comer escondido da própria mãe, ela comia escondido dela mesma e ela passou a comer tudo que ela conseguia comer, ela só pensava em comida, 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 porque o dia todo era aquela restrição que a mãe, quando ela ia para a faculdade, ela pegava o dinheiro e ela comia tudo que ela conseguisse comer naquele período que ela estava lá. Ela passou a se tornar essa pessoa compulsiva, como tem vários casos assim, sabe? E a gente vai vendo que são traumas de um momento, de uma situação, traumas de vida, e que a pessoa precisa de ajuda. Não é o fato de comer, vomitar e resolveu. Essa pessoa é uma pessoa que geralmente é triste, é frustrada, tem dificuldade de socialização, de relacionamentos. Então, tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Os pacientes que eu consegui reconhecer a compulsão e ajudei isso em questionário e fui fazendo com que a pessoa refletisse e entendesse que a compulsão era um problema, eu sempre orientei para a busca do tratamento psicológico junto. Mas não é de fato simples quando o contexto familiar não ajuda, quando as outras pessoas estão achando que é bobeira, quando as outras pessoas estão julgando entendeu? É muito complexo, gente. Quando a gente está falando de emagrecimento, principalmente voltado à compulsão alimentar, nesse contexto que a gente está falando, é muito complexo, porque é uma pessoa que precisa de tratamento, ela precisa de apoio das pessoas que estão em volta dela, para que entendam que é uma doença e que ela precisa de tratar. E assim, eu sou assim, faço tudo o que eu posso, sabe, Gabi, para poder ajudar o paciente, por isso que eu deixo meu WhatsApp à disposição. Eu quero que o paciente fale comigo, eu quero que ele me fale o gatilho que acabou levando ele a começar aquele momento ali de compulsão. E aí eu tenho várias pacientes que me mandam assim. Eu tenho uma paciente agora recente, perdeu o avô, e aí já tinha uns 3 meses que ela não tinha crise de compulsão. Até porque a compulsão dela também tinha uma relação com a resistência insulínica. Ela tem ovário policístico, ela já estava pré-diabética, uma insulina muito alta, que a insulina alta também acaba dificultando isso, porque a insulina fica pedindo para você comer mais, né, carboidrato e tal. E aí ela estava nessa vibe, a gente conseguiu ter um controle da insulina, a insulina dela de 27, a gente conseguiu vir com ela para 10. E a gente estava num tratamento muito legal, ela fazendo terapia, todo o tratamento não tinha. Vem o falecimento do avô. E aí ela me mandou uma mensagem, Naralina, eu tô desesperada. Eu tive uma crise de compulsão ontem
e eu não tô conseguindo voltar e eu não sei o que fazer. E aí, assim, eu acho que é nesse momento, sabe? Ela tentou falar com a terapeuta não respondeu, e aí eu fiquei por horas tentando conversar com ela, tentando mostrar a melhor forma dela seguir o caminho. É porque não é simples mesmo. Mas se tiver uma rede de apoio, um bom tratamento, é sucesso. Exatamente isso. Eu acho que isso é muito importante que a gente fale para que as pessoas comecem a perceber a relação não só com a compulsão, mas com os seus vícios. E os vícios, como a gente bem mesmo disse, né? Às vezes são vícios velados, né, por uma sociedade doente, né? Que muitas vezes tem certa resistência a admitir e a acolher esses vícios, né? Porque para admitir também tem que acolher, né? Que nem Alcoólicos Anônimos. É uma comunidade que acolhe quem realmente tem problema. E não existe. Ô, Gabi, você sabe um exemplo que eu gosto muito de dar para os meus pacientes? Porque às vezes a gente escuta assim: ah, mas eu fui lá no meu grupo de amigos, todo mundo estava fazendo a tal coisa. Todo mundo estava comendo salgadinho frito com a Coca-Cola no horário de intervalo do trabalho. E aí eu falei que eu não ia comer, aí começou. Aí eu sempre dou o seguinte exemplo: se você tiver dentro de uma boca de fumo e só você não tiver usando a droga, você que é a careta. É você que é a careta. Você não fala, você é louca. Aqui é lugar de todo mundo fazer isso. Então, quando você está num ambiente que você quer uma alimentação saudável, mas todo o resto está doente e ali naquele mesmo vício, é você que é a louca. É você que vai sofrer bullying. É com você que as pessoas vão ficar assim. Mas peraí, você tá doida, tá neurótica com esse negócio de dieta. Tá doida. É final de semana pode tudo. Segunda-feira você recomeça esse negócio. Então, Mas, o que a gente percebe é isso. Quando tá todo mundo contaminado, é difícil mesmo para essa pessoa ficar ali, porque ela é estranha. Ela tá querendo o melhor para ela, mas ela se torna um ser estranho naquele meio. mas o mais interessante, Naralina, é que depois que a pessoa entende e passa por isso, uma paciente falou isso para mim essa semana até. Ela disse assim, doutora, quando eu vou nessas. Ela trabalha numa empresa, enfim, né? E tem essas reuniões, empresa é um horror, né? O ambiente mais obesogênico é a hora do lanche das empresas, né? E aí ela me disse assim, doutora, hoje o que eu recebo mais é quando eu, na minha outra vida, na minha outra encarnação, ou quando eu crescer, sabe essas frases assim? Eu quero ser igual a ti. Porque as pessoas querem ser saudáveis, elas querem mudar de vida. Só que a renúncia é muito difícil. A identificação e a renúncia, a modificação. Então, se realmente a gente está disposto a mudar um hábito, se a gente está disposto a largar o que está nos deixando doente. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas. Porque elas não, enfim, por N motivos. Por isso que é importante um médico, um nutricionista, ajudar essa pessoa a identificar, ajudar a se livrar do vício, né? A se livrar de alguns, de algumas angústias que muitas vezes leva a esse quadro, né? Então, é tão interessante a gente entender primeiro que realmente o início é mais difícil, mas que depois a gente se torna um exemplo, que depois a gente se torna. Mas eu sempre falo isso. Sabe por que que se torna exemplo? Porque imagine você, de repente, na roda dos mesmos amigos que estão sempre reclamando das mesmas coisas. Que eu falo sempre isso com o paciente. Chega na roda dos seus amigos e pergunta sobre intestino. Todo mundo vai falar alguma coisa que está ruim. Pergunta sobre dor de cabeça. Todo mundo vai falar. Pergunta sobre sono. Todo mundo vai falar. Agora, eu falo com a pessoa assim: faz o processo e daqui a pouco, quando você não tiver queixa mais, você chega nessa mesma roda e fala assim: gente, você acredita que eu tô dormindo bem pra caramba? As pessoas vão começar a ficar: você tá dormindo bem? O que você tá tomando? Nada. Ah, você não tá tomando nada? Não, mudei minha alimentação, comecei a fazer atividade física. E meu intestino agora passou a funcionar, menina. Tô indo todos os dias, não tenho gases mais. Você fala: hã? Quando as pessoas começarem a perceber que o seu humor é diferente, gente, uma pessoa com qualidade de vida, uma pessoa que não está inflamada, ela é feliz. Isso é claro que eu estou falando para você. Ela é feliz. Eu já cansei de falar isso. Quando você vê uma pessoa que ela tem dificuldade, quando você vê uma pessoa que ela é amarga, aquela pessoa que você fala assim, nossa senhora, aquela pessoa ali, meu Deus do céu, é porque essa pessoa, o intestino dela, pode ter certeza, não funciona. Toda pessoa mal-humorada, vocês podem contar. O Não, intestino não funciona.
Aline, só para fazer um parênteses. Assim, além do intestino não funcionar, além da pessoa não dormir bem, a maioria das pessoas não transa. Ah, ainda tem isso ainda. Mas vai transar o quê? Não tem libido. Não tem ânimo, menina. Vai transar, vai fazer isso como? Não vai fazer, ué. Porque os É, hormônios não tem como, não vão ajudar, a pessoa não mas tem aí, nada. a maioria das pessoas, ela é mal-humorada, porque ela não transa, ela não faz É, cocô. mas você sabe que eu acho que o pessoal acha que isso é sacanagem, né? Aquela historinha assim que a gente escuta na escola, pra você dizer, ih, ela dormiu a mulher dele dormiu de calcinha, a gente escuta direto, né? De calça Mas na jeans, verdade, de calça jeans. Mas o pessoal pensa que é sacanagem, mas não é, gente. Isso é não é. liberação hormonal. Isso E é um, daí é uma coisa. e é um desbloqueio de chácara. As pessoas não têm. Uhum, Existe um uhum. chácara que precisa ser desbloqueado. Isso não é eu, não sou eu que estou dizendo. Isso é medicina chinesa. A gente precisa desbloquear um chácara para que todos os chakras estejam em harmonia. E existe o chácara sexual. Se você não transa, se você não tem orgasmo, se você nunca teve orgasmo, um dos seus problemas pode ser esse. Todos os questionários que a gente faz, a gente pergunta: você tem libido? Você transa com qual frequência? Você consegue ter orgasmo? Olha onde a gente está chegando. Mas é É, verdade. mas é algo muito, muito sério e que não é tratado. Acho que até a gente pode fazer uma live depois mais específica, porque não é algo que quase ninguém fala. E o pessoal, na verdade, eu vou falar pela minha época. A minha época, para minha mãe, para minha avó, essa questão de sexo era uma coisa muito feia, né? As pessoas ainda, algumas pessoas ainda têm isso, né? Nossa, sexo, transar, orgasmo, gente, o que elas estão falando? Gente, isso é uma coisa natural e que faz parte. Vocês não têm noção do que é liberado num ato desse, do como que você vai ficar depois, da qualidade do seu sono depois, da qualidade do seu dia depois, da qualidade. Isso é real, o que a doutora está falando. É real. Então, Para dizer, Maraline, a comida de verdade melhora muito a libido. sim, sim. Se tiver ideia de como. Essa semana eu atendi uma moça e ela disse assim: doutora, depois que eu comecei a comer carne, ela não comia carne. Depois que eu comecei a comer carne, a minha libido melhorou horrores. E eu falei assim: tu vê como a comida faz. Ai, era comida, é mesmo. E eu, ai, meu amor, chuchuzinho, olha só. Como é que tu não tinha percebido? E ela disse: É, e eu não tinha porque a percebido. gente, porque o que é preconizado nas dietas tradicionais, né? Integrais, produtos diet zero, né? Que tem nutriente nenhum, muito pelo contrário. Você vai, não tem colesterol, gente, que carrega testosterona, é colesterol, criatura divina. Aí você tá aí fazendo aquela dieta só comendo grelhado, gordura nem pensar. E que não estamos falando de gordura, que não estamos falando de comer bacon e linguiça todo dia, não. Estamos falando da gordura que está na carne, aquela presente na carne, natural dela. Então, assim, a gente vê que, principalmente as mulheres, são as mais afetadas. Existe já todo o sistema hormonal da mulher, que é complexo mesmo, se não tiver reguladinho, mas existem as mulheres que têm um medo de gordura, que não fazem atividade física e não querem comer a carne. Eu não sei por que mulher tem tanta coisa com carne, porque a maior dificuldade que eu tenho é para fazer mulher comer carne, né? Exato. Você pede para comer um pouquinho mais de carne e não consigo. Você pede para comer ovo, nossa, tô em 2 dias, não aguento mais comer ovo. Então você vê a dificuldade, quer dizer, é mais verdade. Eu tenho paciente que no segundo dia me manda mensagem. Vou largar uma bomba do ovo, hein? Por favor, fiquem ligados Vai! que eu vou fazer Adoro bombas. ovo de hormônio. Vai ter, assim, ó, as pessoas vão me metralhar amanhã, porque eu vou falar mal do ovo. Mas mas é real. Isso daí que você está falando é real e as pessoas têm que saber. Não é para todo mundo, mas é real. As pessoas têm que saber. Não é mentira. Eu defendo o ovo sempre, mas existem particularidades. É por isso que a gente sabe que hoje a gente defende comida de verdade. A gente não está defendendo que todo mundo tem que ficar fazendo teste genético, até porque as pessoas não têm condição, né, financeira para manter isso. Mas quando a gente sabe que a pessoa chega com uma clínica de doença autoimune, gente, é melhor fazer o teste genético. Porque tem pessoas que não vão poder comer mesmo. E que vai piorar. Fato. E que vai piorar. E aí, então, uma Então, carne não dá para todo mundo. exatamente. É por isso que eu falo que é individualizado. Não é tacar todo mundo em cetogênica. Não é Exato. tacar todo mundo em low carb. Não é tacar todo mundo. Não vai funcionar para todo mundo, gente. Tem pessoas que têm Pra outra genes. live, né, Naraline? Nós temos muito assunto. Nós temos muito assunto. Mas voltando ao que a gente estava falando, da questão dos hormônios, do sexo, do intestino e do sono,
Gente, a pessoa que é mal-humorada, aquela pessoa que você encontra com ela, ela tá dando patada no vento, você pode ter certeza. É uma pessoa que está completamente desequilibrada. Quando a pessoa chega no meu consultório com a cara fechada, primeira pergunta que eu faço, seu intestino funciona, meu filho? Ah, não, muito mal. Eu falo, ah, já sabia. Ah, por que você não sabia? Eu costumo falar, por exemplo, porque a sua cara é a pessoa que parece que assim, tá querendo me matar. Você já chegou aqui querendo me matar, parece. Então eu já sei que você deve estar enfesada. Então a gente vai descobrindo com a pessoa, as pessoas dão risada com a minha cara, que eu costumo fazer as brincadeiras assim, que a pessoa fala assim, gente, como é que você sabe isso tudo? Eu falei, gente, porque é entender do negócio, é a gente estudar para isso. Não é o que a gente está falando, não é falar que tem que funcionar certa estratégia para você, não, quem é você? Vamos descobrir, né, primeiro. Naraline, vamos responder. A gente já tá com. Não, assim, ó, a gente tinha combinado, pessoal, 30 minutos, tá? Eu falei com você que é difícil. 30 Eu minutos, falei. tá 30. E a gente tá quase 1 hora. Então, assim, a gente vai responder algumas perguntas e a gente vai acabar essa live, senão eu não vou conseguir nem salvar para botar Bora lá. no Bora. YouTube. Vamos lá. Olha só, vamos responder essa aqui, ó. Qual o limite de café por dia? Então, assim, ó, o que eu acho interessante, tá? Primeiro, fique sem café. Pelo menos uns 7 dias para ver o que você tem de relação, de reação com o café. Essa é a primeira. Segunda coisa, se você quer tomar café, se você realmente quer tomar café, faça questão. Eu vi uma colega ali ontem no meu post, que eu fiquei chocada, sabe? Uma colega muito inteligente, que ela teve câncer de mama recentemente, e aí ela escreveu assim: não, eu não posso ficar sem café. Impossível eu ficar sem café. Eu vou repetir de novo. Se você não olhar de uma forma diferente para o que lhe deixou doente, talvez você não vá conseguir se curar do jeito que você precisa se curar. Então, assim, não existe nada impossível. Tudo é possível, dependendo da renúncia que você quer fazer. Então, assim, qual é o limite de café por dia? Se você realmente quer tomar café, você ficou esse período, tá tudo certo, eu sou a mesma pessoa, eu tô maravilhosa, eu quero tomar café, eu quero assumir tudo, eu nasci para tomar café. Tá bem. O limite que eu falo sempre é o limite das gestantes. Existe um limite para gestante, né? Que é de 200 a 300 miligramas de cafeína por dia. Ml de café, desculpa. 200 a 300 ml de café por dia. Que dá uma dose pequena de cafeína por dia. Então, assim, o problema do café não é só a cafeína, tá? Existem dezenas de compostos bioativos, mas de 200 a 300 ml de café por dia é uma dose aceitável para gestantes. Se a gente está pensando que a gente tem que lidar com uma gestação, uma gestação, com uma geração, era essa a palavra que eu queria, de uma vida, mais importante que isso não existe. Então, se fizeram um consenso para entender que de 200 a 300 ml de café seria algo adequado para gestante, talvez seja adequado para você também, né? Para manter o seu fígado, para manter as suas funções adequadas, as suas absorções adequadas. Então, eu acho importante que você pense nisso, né? Se você talvez parar com café, se você tem doença autoimune, reveja as suas questões. Se você tem enxaqueca, reveja as suas questões. Se você tem dores abdominais, má absorção de nutrientes, reveja a questão do café. Se você está com dificuldade com síndrome metabólica, reveja a questão do café. Acho que tem várias coisas que podem ajudar revendo a questão do café. Mas se você quer realmente tomar, pense nessa questão também da dosagem por dia de café. Concorda comigo, Naraline? Concordo, eu ainda costumo ser um pouco mais rigorosa. Esses pacientes meus, principalmente esses que vêm já de um grau de inflamação maior e que querem voltar a tomar o café, eu digo que é de 100 a 150 no máximo, para que a gente. Porque eu já vi isso na prática, que quando chega a 300, dependendo, já está tendo reação de novo, sabe? Já está tendo distensão abdominal e começa a ter dificuldade de absorção de nutrientes de novo. Estava indo tudo bem e aí baixou tudo de novo. Então, assim, eu costumo ser um pouquinho mais. E é claro que nem todo mundo respeita o que a gente fala, assim. A gente fala assim, olha, o ideal é isso daqui, mas acaba passando um pouquinho. Mas é dentro disso daí mesmo. Exatamente. Bom, uma outra pergunta, a gente ainda tem tempo aqui, ó. Eu tinha lido aqui. Aqui.
Boa noite, adoro vocês. Beijo. Quero muito desinflamar. Por onde começo? Meu sono está péssimo no intestino. Vou dar 2 dicas, tá? A primeira, entra no protocolo da Nara Aline. Amei! Isso aí. Daqui uns dias tem turma nova. Ó, viu? Então, viu? Eu nem estava sabendo, mas já estou sabendo. Então, assim, se você quer fazer com que realmente você tenha uma orientação para que você consiga desinflamar, entra num protocolo de alguém que realmente entenda de comida e que não seja radical. Eu acho que a gente está fazendo esquintas com saúde para acabar com o radicalismo nutricional, que é péssimo, péssimo, é horrível. É aquilo que eu falo sempre. As pessoas querem ser vegetarianas, mas as pessoas querem ser carnívoras. Não tem como, não é para todo mundo, pessoal. Não existe uma estratégia. Se a gente for parar para pensar, acho que uma coisa muito interessante é assim, vocês entendem qual é a diferença da dieta Atkins para a dieta japonesa? A dieta Atkins é uma dieta com muita proteína, muita gordura e pouco carboidrato. E a dieta japonesa é uma dieta com pouquíssima gordura, pouquíssima proteína animal e muito carboidrato. E as duas dietas, elas funcionam. Acredite se quiser, elas funcionam. Tanto a dieta Atkins quanto a dieta japonesa, que são opostas. E elas funcionam dependendo para a pessoa que está fazendo. Então, assim, não existe estratégia nutricional perfeita para todo mundo. Se a gente falar isso aqui, a gente está sendo completamente leviano. Não existe estratégia nutricional para todos, não existe. E a gente não está sendo contra vegetarianismo, a gente não está sendo contra carnivorismo, a gente não está sendo contra veganismo, a gente não está sendo contra nada. A gente está sendo a favor que as pessoas tenham informação para conseguir fazer com que o que a Sâmia perguntou, como é que se desinflama comendo comida de verdade. É o primeiro passo. Porque o problema da sua inflamação não é só a questão intestinal, não é só a questão do seu fígado, não é a questão do seu cérebro, não é a questão da sua gordura periférica, não é a questão da sua gordura visceral, não é a questão dos seus hormônios, não é isso. É tudo. E o primeiro passo para desinflamar é comer comida de verdade. Perfeito. Também concordo. É comer comida de verdade, ela, como ela está falando, sono péssimo, intestino péssimo. Os dois são interligados, você vai ter um problema com um, vai ter problema com o outro. Se você começa a nutrir seu corpo com comida de verdade, você vai ver que as coisas vão fluir. No protocolo, a gente acaba fazendo uma análise, né, no contexto geral dos sintomas. As pessoas fazem um questionário antes para mim saber o nível de inflamação de cada um. E assim, a maioria está num grau muito alto de inflamação. E quando você vai ver no questionário, não tem horário para dormir, a gente maneja todo esse sono, essa rotina, maneja sono, maneja a qualidade do intestino, a gente tem estratégias para isso, mas o que funciona é isso, gente, é colocar para dentro comida de verdade para nutrir o corpo, hidratar, tomar água, sabe? Praticar um exercício físico para fazer o quê? Para ativar todas essas células, para ativar a musculatura. Esse é o caminho. O resto a gente só vai ajustando, mas o caminho é esse. Então, tá bem. Bom, pessoal, assim, tem várias outras perguntas. Tá? Então, muito legal a participação de todo mundo. Já são 8 da noite, a gente não conseguiu... E ainda tem quase 70 pessoas, 60 e pouquinhas pessoas essa hora. Então, assim, ó, a gente ficou com várias perguntas, várias dúvidas, mas assim, eu acho que o mais importante, primeiro, a gente entender que são assuntos que não acabam. Então, a gente tem como faz para participar do protocolo. Segue a Naraline lá no perfil da Naraline, que depois da live, ela vai colocar lá, vai falar, agora ela vai sair daqui e ela vai falar sobre o protocolo. Então, siga ela lá. E se você não segue, Naraline Nutri é o Instagram dela, siga ela. Ó, fazendo propaganda, tu viu, Naraline? Arrasando. Siga, ela vai colocar lá, vai colocar uma caixinha de perguntas também agora depois da live. Eu vou colocar... Boa, ai, ela tá me dando todo o protocolo para eu fazer. Depois que eu terminar aqui, eu vou fazer tudo isso. Tá? Então vocês sigam ela lá, que aí ela vai dar todas as dicas, vai dizer quando é que vai abrir o protocolo novo, quando é que a gente vai poder se inscrever, ela vai dar todas as dicas, só seguir lá, que ela depois da live ela vai deixar uma caixinha de perguntas e vai falar sobre o protocolo dela. Tá bem? Então, assim, acho que o mais importante é isso. A gente tem muita coisa para falar, a gente tem muito assunto para pensar, a gente tem muito assunto para trazer. Se você quer algum assunto, a gente vai colocar a caixinha de perguntas lá hoje. Então, eu e a Naraline para os assuntos das próximas lives.
Então eu já tenho Ótimo. uma lista de coisas que a gente vai falar. A Naraline tem uma lista de coisas que a gente vai falar sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre estilo de vida, sobre coisas que muitas vezes as pessoas não falam, né? Que é essa questão dessa interação entre órgãos, entre sistemas, entender o que os neurotransmissores fazem, por que a gente dorme mal, esse intestino que não funciona. Então, assim, realmente é um projeto para um longo prazo, para a gente trazer cada vez mais. Lalísia, amanhã meu post dos ovos, Vai tá? bombar. Um carrossel maravilhoso com 3 trabalhos de altíssimo gabarito sobre ovos, inflamação e doenças autoimunes, aumento de PCR, um ensaio clínico randomizado. Então, assim, tem coisa para falar dos ovos, tá? Então, ovo é a mesma coisa da cafeína. Tem compostos bioativos realmente inflamatórios e a gente tem que lidar com isso, ter atenção e principalmente entender que ovo não é para todo mundo. Amanhã, fique ligado, de manhã eu vou postar e eu quero vocês comentando lá. Naraline. Ó, nosso possível próximo encontro é no dia 1º de outubro. 1º de setembro. Ah, não é? Eu achei Setembro? Setembro? Não, 1º de setembro. Nós estamos em? que era É 1º de setembro mesmo, é 1º de setembro, 15 dias, isso mesmo. 1º de setembro. Então anote. Já marca aí, gente. 1º de Já setembro. coloca aí. 1º de setembro, tá? Às 19 horas, eu e a Naraline vamos fazer o 3º episódio dessa série, Quintas com Saúde. Então a gente vai ver o que a gente vai falar. Vamos deixar as caixinhas de perguntas. Vou deixar a caixinha e a gente vai se comunicando pra gente ver o que vai ser o tema que vai bombar aí pra gente falar. Muita coisa pra gente conversar. Eu tô estudando agora só sobre alexithymia. Não consegui fazer live com ninguém porque é um assunto muito pesado. Tô estudando sobre essas catastrofizações que os pacientes não entendem que acontece, mas que está muito relacionado com hipersensibilidade visceral. Então, eu estou estudando só isso agora, porque eu estou com muito paciente com hipersensibilidade visceral. Ó, vida sexual já tem um assunto. A gente pode falar sobre doenças autoimunes. Vamos anotando aí, pessoal. Uma outra coisa muito interessante, talvez, é da gente falar sobre a questão hormonal, que o pessoal gosta muito de saber. Ó, hormônio, olha só que legal. Então, assim, tem... hormônio, sexo e saúde. Isso aí, muito bom, Ivone. Brigadão, querida. Olha que querida. Tá, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus, uma excelente noite, excelente final de semana. Não caiam nas tentações. E... E acompanhe a gente no Instagram para vocês ficarem mais motivados. Hoje, a doutora Gabi, então, estava malhando, que me deu vontade de malhar. Me deu vontade de malhar, vendo ela malhar. Não, hoje foi... Foca nisso, gente. Hoje, não, vou te falar. Você me passou uma energia tão grande que minha vontade foi voltar na academia e treinar de novo. Não, e ele grava sem eu ver. Porque eu tô ali super concentrada. Concentrada, o meu músculo trabalha, porque eu quero que ele pump, né? Aquele pump na primeira já, né? É o que eu gosto. Eu gosto de chegar e a coxa já ficar topster, assim. E aí, já rasgar e já arrebentar. E eu sempre falo, o dia que tu fizer eu sair daqui com dor, porque eu quero sair com dor no dia seguinte, né? Que é o excesso de ácido lático. Eu não consigo. Eu já tô tão desinflamada que eu acho que até o meu ácido lático não já produz mais nada. Então, não sei se é boa ou se é ruim, mas eu não consigo produzir ácido lático ao ponto de ficar dolorida. E aí eu falo pra ele, vai, vai, vai. E ele fala. Eu tô tentando. Bora motivar esse povo aí com esses treinos. Bora motivar, exatamente isso. Pessoal, um beijo. Beijo. Até a próxima. Até, gente. Bom final de semana.